Bom, em primeiro lugar, declaro solenemente aberto esta 34ª edição do Congresso de Medicina Popular, no formato que é possível fazer e é que subjaz, digamos, o potencial criativo, a dinâmica criativa e o empenho da Associação de Defesa do Património de Vilar de Perdizes, que não quis deixar passar em claro esta data, e a mim como Presidente da Câmara, como Presidente da Autarquia, que sempre tenho estado, eu e todos os que me acompanham e todos os antecessores, sempre temos estado muito colaborantes com a organização do Congresso. Eu congratulo-me que esta data não seja naturalmente deixada passar em claro. Felicito todos aqueles que se dignam participar nesta forma digitalizada de realizar as coisas. Bem-vindos a Vilar de Perdizes ao 34º Congresso de Medicina Popular. É um prazer que temos de possibilitar que todo mundo veja no seu computador, no seu telemóvel, online, estarem connosco, sejam bem-vindos e que seja de proveito para a saúde e para ver se também a pantomima dos vírus desaparece do mundo. Bom dia a todos. Em nome da Associação de Defesa do Património de Vilar de Perdizes, quero agradecer a colaboração e disponibilidade dos convidados oradores pela participação neste Congresso. Agradecer também ao município, Junta de Freguesia e ao Ecomuseu de Barroso e a Associação Animar, parceiros nesta aventura. Uma vez aberto o Congresso, eu sou Presidente do município. Passo a palavra de seguida à moderadora desta primeira parte, Carla Rodrigues. Obrigada a todos e bem-ajam. Bom dia. Desde já agradecemos a todas as pessoas que nos estão a acompanhar neste 34º Congresso de Medicina Popular de Vilar de Perdizes, desta vez num formato diferente do habitual. Iniciamos assim, sem mais demoras, esta sessão de debates com a engenheira Alexandra Contreiras, engenheira zootécnica com formação em agricultura biológica, plantas medicinais e aromáticas, que nos vem falar da biodiversidade e do impacto das plantas na saúde, e também o professor Dr. Joaquim Ferreira, professor de Neurologia e Farmacologia Clínica da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, que nos vem falar da doença de Parkinson, como tratar a doença para além dos medicamentos. A engenheira Alexandra Contreiras, é a palavra. Bom dia. Bom dia. Não Bom dia. entrar. Sim. Estou a ouvir, mas pronto, ok. Não vejo a minha imagem, por isso pensei que não estava a ser ouvida. Bom dia, obrigado por continuarem com este congresso e aos organizadores todos deste congresso, e principalmente a animar, na pessoa da Tânia Gaspar e da Célia Louvado, que contactaram comigo para eu participar. Eu gosto sempre de pensar no homem como um criador de biodiversidade, e porque ao longo dos anos, desde há 10.000 anos, iniciou o processo de agricultura, de criação de agricultura, e não só nos cultivares que foi desenvolvendo e que foi criando, mas ao abrir diferentes espaços, foi criando diferentes condições para a existência de plantas que foram evoluindo e que foram se desenvolvendo em companhia com o homem.
E quando nós estudamos mais profundamente essas plantas, percebemos que elas têm um contributo para nós humanos bastante interessante. E era essa abordagem, essa observação dessas plantas que eu considero e sinto-as como companheiras do homem, que são, que de facto elas surgem nas hortas e nos caminhos e nas zonas mais intervencionadas pelo homem, e conforme nós nos afastamos das zonas humanizadas, elas desaparecem e elas e são substituídas por outras, outras que surgem. Mas estas que surgem dentro das hortas, quando se trabalha em equilíbrio com a natureza, são muito, muito interessantes. E podemos ver alguns exemplos. António, acho que eu precisei de ajuda. Ponto plano. E podemos usar. É isso? Achas que está? Agora está. Pronto, esta é a urtiga, toda a gente conhece. Esta não é a dioica, é a urens, que é mais comum e que é uma anual. Ela surge muito junto das culturas. Muitas vezes consideramos que elas são daninhas, elas são pragas, mas elas, como espontâneas, o que estão a fazer e que nos indicam é que há um excesso de azoto no solo. Normalmente surgem quando existe um excesso de azoto no solo, e o trabalho delas é desdobrar esse nitrogênio que está no solo para que de outra forma seria tóxico, muitas vezes para as outras plantas, e torná-lo utilizável pelas plantas, de forma que ela desintoxica no sítio onde está. Ela aparece quando faz uma adubação com excesso de azoto, ou quando, por exemplo, há excrementos de animais e ela surge sempre em quantidade. Claro que nós também sabemos os outros usos que ela tem, por isso ela está a fazer o seu contributo para a terra, de trabalhar em termos de nitrogênio do solo, de descontaminar o excesso de nitrogênio do solo e torná-lo utilizável pelas plantas também, e pode ser depois usada por nós para facilitar a compostagem, por isso é um dos usos que podemos dar e das coisas que ela nos facilita, como também podemos usar na nossa alimentação, dado que ele é, de facto, também um desintoxicante em termos físicos e corporais bastante grande. Pode-se usar também para tratar as árvores, quando têm ácaros e cochonilha, e isso ou seja, é uma planta que surge e não surge por acaso. Outra já na fase de floração. Eu gosto muito de usá-la, de facto, não como chá, não acho interessante tanto como chá, dado que ela toda tem bastantes nutrientes, prefiro usá-la em alimentação, e é bastante interessante, não só nas sopas, como em outras misturas que se podem fazer. A calêndula silvestre é arvensis, esta é arvensis, não é a calêndula que nós usamos no jardim ou oficinalis, a arvensis surge um pouco nos campos, muitas vezes ela está desaparecida e conforme se começa a trabalhar em termos agrícolas ela começa a surgir, e é muito interessante aqui na zona onde eu vivo, que é perto da Ruda dos Vinhos, os campos, as vinhas, enchem-se de calêndula arvensis. E é muito interessante perceber que ela, de facto, ela está a libertar enxofre na atmosfera. Ela tem um cheiro enxofrado bastante interessante, ou seja, é uma planta que naturalmente surge e que naturalmente vai ter uma função antifúngica natural, e que o homem, estando atento a isso, pode com isso reduzir os usos de antifúngicos nas culturas. E além disso, eu gosto muito mais de usar a calêndula arvensis para fazer óleos e cremes, porque ela tem muito mais princípios ativos, tem
muito mais aroma, muito mais intensidade e por isso dá essas características aos cremes, que são de facto uma grande proteção para a pele, um grande um grande anti-inflamatório pronto, nós temos, a maior parte das pessoas sabe, que o nome da calêndula vem da sua capacidade de dar flores constantes ao longo do tempo. E essa capacidade de rapidamente dar flor, também a nós, vai rapidamente criar novas células e fazer regeneração. Também é bom em termos de infusão para questões de ciclicidade feminina, de ajudar que a menstruação venha cíclica e sem problemas e sem dores. Em termos da libertação de enxofre, eu acho fantástica a questão das mostardas. As mostardas selvagens há muitas e variadas mostardas selvagens. Toda esta família, ou seja, elas são muito próximas das nabiças cultivadas e também as próprias couves, que são todas a mesma família, Brassicae, também são todas têm esta libertação do enxofre na atmosfera, e sei que as mostardas já estão a ser usadas em vinhos para exatamente reduzir as necessidades de enxofre e de tratamentos antifúngicos nas vinhas. Esta é uma das plantas que está a ser usada e em nós ela também tem propriedades que ajudam a fortalecer a parede celular e facilitar, combater por isso as necessidades a possibilidade de existir cancro. Ela tem folhas semelhantes às da nabiça e por isso pode ser usada como uma nabiça em sopas, em escorregados, em outros pratos, e obter por isso as propriedades medicinais da nabiça, como neste caso de mostarda selvagem, e por isso regenerador também. Esta é uma outra que é diferente. Este é o quinchão, também sendo da mesma família, sente-se menos a intensidade do enxofre, tem menos picante também, e além disso tem propriedade de ser bom para a voz e para a garganta, e é muito usado também para essa finalidade. Mas eu gosto muito de usar, acima de tudo, na alimentação, este tipo de planta, que, por isso, na natureza, ela também está a libertar enxofre e também está a libertar potássio na terra. Porque nós muitas vezes pensamos, e para nós já é muito reconhecido, que as plantas leguminosas libertam, fixam azoto no solo. Mas há toda uma gama de micronutrientes que acaba por ser muito mais difícil de ser detectado ou de ser estudado e que outras plantas, de facto, estão a fixar esses nutrientes no solo e, curiosamente, são plantas que estão muito próximas de nós e, naturalmente, espontaneamente, como eu sempre refiro, gostam de aparecer onde, de facto, são mais necessárias, onde são mais úteis. Esta é a labaça, toda a família dos fumex são muito interessantes e muitas vezes quase tornam-se pragas também, porque surge muita quantidade num determinado sítio. E é muito interessante perceber que onde elas aparecem em muita quantidade é sinal de que o solo está compactado. Elas têm uma raiz muito fina, muito profunda, muito fina. Elas têm uma raiz profunda e é essa raiz profunda que está a descompactar a terra. Ela está, no fundo, a preparar a terra para as outras plantas conseguirem pôr a raiz. E se nós queremos realmente que ela desapareça e que ela deixe de ser aquela praga naquele sítio, temos que dizer que ela está a descompactar a terra e por isso nós teremos que descompactar a terra para poder não só pôr outros cultivos,
como ela deixar de aparecer em tão grande quantidade. Ela também é uma desintoxicadora em termos alimentares. Quando a folha começa a envelhecer e começa a ficar com pintas vermelhas, ela de facto está a acumular oxalatos, sais do solo, e aí para nós não é tão interessante, porque esses oxalatos podem se acumular nos rins e provocar problemas a nível de rins. Mas dando uma fervura às folhas, pode-se voltar a consumir. Ou seja, ela é uma desintoxicadora também, mas nunca seria indicado fazer uma infusão deste tipo de plantas, porque teríamos a conseguir criar parte mais interessante dela. Quando as folhas estão muito jovens, não têm oxalatos. Quando as plantas começam a ficar mais velhas, eu não recomendo o uso, mas se quiserem usar, dar uma boa fervura e usar na alimentação como um outro legume. Isto é também um rumex, exatamente essas folhas muito jovens. Ela também tem propriedades antifúngicas, pode fazer um fermentado para usar no tratamento antifúngico das plantas. A chicória. A chicória, ela continua em flor nesta altura do ano, e acho que de facto uma das mais-valias dela é estas flores que se mantêm ao longo do ano e que servem mesmo para as abelhas, que agora é pouco alimento, e para outros insetos que agora pouco alimento encontram, e de facto elas são uma boa fonte de néctar. É interessante saber que estas flores só vivem em média 5 horas, ou seja, elas abrem de manhã e ao meio do dia, um pouco mais do meio do dia, principalmente se tiver calor como está agora, elas já lá no estão, elas desaparecem e no dia seguinte novas flores aparecem e o campo continua a abrir-se em flor delas. Mas a chicória é uma planta também que tem uma raiz profunda, mas acima de tudo, essa raiz profunda dá-lhe esta capacidade de continuar a resistir ao longo do tempo, além de sabermos como a chicória tem propriedades para a limpeza do fígado e tratamentos do fígado. Não só a raiz, como também as folhas, que na primavera surgem nesta forma de roseta, e que ela continua a dar uma profusão de folhas durante a primavera, até ao final da primavera. É uma das coisas que eu gosto de observar também e chamar a atenção das pessoas, é que também as plantas que surgem em determinado momento, em determinada altura, elas estão a dar-nos as qualidades que nós precisamos para esse momento. O caso da chicória, como desintoxicante, principalmente do fígado, ela surge com força na primavera e, de facto, é o momento certo de fazermos uma desintoxicação do organismo. Hoje em dia, nós vamos ao supermercado e encontramos todos os alimentos ao longo de todo o ano, mas uns tempos atrás, só alimentamos do que havia na região e sem pensar em estufas e em zonas mais protegidas. De facto, a alimentação durante o inverno era muito mais pobre, muito mais em alimentos conservados, e daí que quando chegava a primavera o corpo precisava de ser desintoxicado. E quando nós começamos a observar na natureza, é a chicória que aparece, é as primeiras ortigas que aparecem com força. Mesmo os cardos também nos estão a convidar, toda a natureza parece-nos convidar a fazer uma desintoxicação. Aparecem imensas plantas com propriedades desintoxicantes na primavera. Tal como agora, nesta altura do ano, é a preparação para o inverno, ou seja, aparecem as nozes, os figos, a bolota, a castanha. Todas elas são não só para guardar, mas também para nos nutrir e para nos preparar para o inverno que está a chegar, e para um período de carência e de desafio que é o próprio inverno. Temos plantas, por exemplo, como o canopódio, o catassol é outro nome. Este é o canopódio albo,
E também é uma planta que, curiosamente, aparece mais tarde, só no início do verão é que ela começa a desenvolver-se. É uma planta também que já em escavações do Neolítico se encontrava as sementes. Ela é do mesmo género da quinoa e o que indica que no Neolítico, possivelmente, as populações usavam a semente do Canopodium para a alimentação, como os povos da América do Sul usavam a quinoa. Mas a própria folha também é usada para a alimentação como um espinafre, e é espontâneo também. A malva é uma planta também que surge muito próximo sempre da população humana e essa quase não precisa de apresentações. Toda a gente sabe o uso das águas da malva, não só para tratar os olhos, como para tratar inflamações, funcos, inchaços. Ela, de facto, a sua mucilagem é um protetor, um desinflamatório fantástico, não só para problemas também de garganta, que são fantásticas. Eu gosto muito de usar tanto a flor, como a folha, como o próprio fruto na alimentação, porque eles, com essa mucilagem, eles próprios estão-nos interiormente, em termos a nível intestinal, a desinfetar e a tratar e a proteger todo o sistema digestivo. Está outra também, muito exuberante, estas folhas que podem ser usadas. E peço desculpa interromper, só para dizer que tem mais 5 minutinhos, portanto, a ficar no limite. Já estou. Obrigada. É mesmo só o fim. Esta é a teixagem, ou plantago. As plantagos são também uma planta que surge espontânea, principalmente esta plantago maior, a de folha grande, porque existe uma variedade muito grande de plantagos, e esta também é, como a malva, uma protetora, devido às suas mucilagens, tem efeito protetor, domesticadas, basta esmagar a folha e aplicar, e ela tem propriedades de desinflamar e tratar. Esta é uma outra também plantável, que tem um aspecto totalmente diferente, tem uma capacidade mais de se adaptar às zonas mais afastadas e mais compactadas. O nome de plantago eu vi identificado nos sítios como sendo a forma de um pé, mas também vi com uma indicação de ser resistente ao pisoteio, poder-se passar muitas vezes por cima dela e ela continuar a resistir. E esta, a de abelha, é sem dúvida uma planta que tem essa característica. Os espanhóis chamam de estrela do mar, e de facto para mim é uma linda estrela. Cultivada em horta, as suas folhas são muito quentinhas e são muito excelentes em saladas. Todas estas plantas têm um efeito prebiótico bastante interessante, ou seja, todas elas favorecem o desenvolvimento da flora microbiana do nosso intestino. Pronto, podíamos falar de outras, da morugem, da papoila, da própria açalga brava. Todas elas têm propriedades bastante interessantes e todas elas são plantas que crescem junto de nós. Pronto, no fundo, a minha abordagem é só a questão de observar. Eu gosto de ver as plantas como uma orquestra, que cada uma tem uma função diferente, cada uma tem uma melodia diferente que traz para o efeito final, para a sinfonia final. Há umas que são mais dominantes, outras são menos dominantes. Queria chamar também a atenção que normalmente os produtos criados com uma grande variedade ou em comunidade, ou seja, não só uma cultura sozinha, têm muito mais propriedades nutritivas e muito mais propriedades organolépticas e muito maior capacidade de conservação. Acho que basicamente podemos ficar por aqui. Obrigada.
Obrigada, engenheira, pelas informações que nos deu. Vamos agora continuar com o doutor Joaquim Ferreira, que nos vai falar sobre a doença de Parkinson. Veja o som. Já está. Pode já ativar em cima. Já está. Já está. Não temos som desse senhor. Professor, doutor Joaquim Ferreira. Sim, estou a ouvir, mas estava a ouvir um ruído de fundo. Então, bom dia a todos, não sei se me estão a ouvir. Sim. Muito bem, primeiro, muito obrigado pelo convite, só tenho pena de não estar aí em Montalegre, e ser à distância, mas sou um defensor da segurança e, portanto, faz todo o sentido e é bom mantermos estas atividades num formato mais seguro. Segundo, um convite, digamos, com um agradecimento aos organizadores, e em particular ao Padre Fontes por me ter convidado, eu tenho todo o gosto em estar aqui. Os dois sabemos a razão, se calhar, do convite, e ainda mais disponível, obviamente, sempre estaria. Porque é que é importante falarmos de doença de Parkinson? Digamos que num congresso com estas características é um bocadinho aqui o meu desafio, e ainda para mais, eu estou aqui numa situação ingrata, eu sou professor de farmacologia numa faculdade de medicina, e portanto eu diria seguramente os meus colegas estarão muito curiosos, não é? Porque é que alguém que é suposto ensinar aos alunos da faculdade de medicina sobre medicamentos convencionais, não é? Está a fazer num congresso, onde obviamente se fala de intervenções terapêuticas não convencionais, alternativas. Obviamente as expressões podem ser várias. Digamos que este desafio não é um desafio apenas meu, digamos que a Organização Mundial de Saúde tem em curso, digamos, um plano estratégico para esta área que eles chamam de medicinas tradicionais e medicinas complementares. Às vezes os nomes são importantes, eu diria, às vezes é bom usarmos âncoras e âncoras de organizações internacionais nesta área. Portanto, a Organização Mundial de Saúde hoje estão em voga por causa da pandemia que estamos a viver. No fundo, os termos que mais utiliza são estes dois: medicina tradicional. No fundo, são as coisas que estão enraizadas um bocadinho numa história, não é? Desde as populações indígenas, no fundo, aos tempos mais atuais. E depois usou uma outra expressão que é a de medicina complementar, que no fundo é aquilo que não faz diretamente parte daquilo que são as medicinas consensualmente aceitas como as medicinas convencionais, de que eu obviamente tenho responsabilidades ao formar alunos numa faculdade de medicina, digamos que tradicional. Quando falamos de medicinas, diria, tradicionais ou complementares, a lista de opções é enorme e, portanto, aquilo que nós acabamos por incluir neste espectro de intervenções potencialmente terapêuticas, no fundo são múltiplas intervenções, desde obviamente intervenções na área da fitoterapia, no fundo plantas, como acabamos agora de ouvir, a intervenções ao nível das, que se pode chamar artes marciais, mais na área da meditação, naturopatia. Portanto, o espectro de potenciais intervenções que podem trazer algum benefício são enormes. E obviamente temos aqui um desafio, que é um desafio inicialmente até quase de filtro, de saber o que é que faz sentido discutirmos e o que é que eventualmente pode não ser tão relevante. É muito curioso que mesmo muito recentemente, face no fundo ao período que estamos a atravessar da pandemia pelo Covid-19, a Organização Mundial de Saúde, em relação especificamente à utilização de medicinas tradicionais e complementares em África, que é obviamente uma zona do mundo particularmente carente em termos dos cuidados de saúde ditos convencionais, no fundo produz uma afirmação que eu acho que é uma afirmação, diria, sábia. A Organização Mundial de Saúde reconhece que a medicina tradicional, complementar e alternativa tem vários benefícios e obviamente aponta a África como uma zona onde este tipo de reflexão faz sentido ser feito pelas más razões e tem obviamente a ver com uma carência dos cuidados de saúde, no fundo, que estão difundidos no mundo ocidental, mas depois diz uma outra questão que eu diria que é uma frase-chave, que é: mesmo que as terapias tenham origem em práticas tradicionais e naturais, é fundamental estabelecer que a sua eficácia e segurança através de testes clínicos rigorosos. Ou seja, não é pelo facto de estarmos a falar de uma planta que a nossa pergunta sobre se isto é verdadeiramente benéfico e seguro não deve ser colocada. As plantas também matam, como todos sabemos, e portanto este aspecto da eficácia, benefício e segurança que se aplica ao medicamento convencional também se deve aplicar, obviamente, a qualquer outra intervenção que seja utilizada para fins terapêuticos, não é? Seja, chamemos-lhe medicina tradicional, medicina complementar, alternativa. No fundo, a questão da terminologia provavelmente não é tão relevante. Agora,
qualquer prática, seja uma manipulação, seja alguém pôr as mãos nas minhas costas ou no meu pescoço e dar aqui um jeito, ou alguma outra intervenção. Portanto, o desafio que temos como sociedade é exatamente igual. É saber se isto é benéfico e se é seguro. E se for benéfico e seguro, ótimo. No fundo, temos mais argumentos para utilizar. Porque é que a doença de Parkinson, eu diria que foi uma boa escolha, se calhar, para falarmos de medicinas tradicionais e medicinas complementares. Primeiro porque as doenças neurológicas estão no topo dos problemas em que as pessoas se socorrem deste tipo de medicinas, ou deste tipo de intervenções terapêuticas. No fundo, os problemas osteoarticulares, esqueléticos, no fundo, os problemas ósseos, estão no topo, mas logo a seguir vêm os problemas neurológicos. Os problemas neurológicos são as dores de cabeça, a falta de força, as alterações do andar, o equilíbrio. No fundo, há um conjunto de doenças neurológicas que, de facto, são motivo para, no fundo, as pessoas se socorrerem deste tipo de opções terapêuticas. E eu tenho um vídeo para mostrar. Este é um doente que eu segui há muitos anos com doença de Parkinson e que eu gostava de partilhar, porque há aqui uma mensagem que é importante. Este é um doente numa fase, no fundo, em que os sintomas estão muito visíveis, toma um medicamento e, passado 10 minutos, está muito melhor. Eu vou passar o vídeo outra vez, porque este vídeo no fundo, vai servir para eu passar aqui algumas mensagens. No fundo, é um doente com uma doença de Parkinson, que é o tema desta minha conversa, que está numa fase avançada da doença, está muito limitado, vão ver que ele está apoiado por uma colega, tem dificuldade em andar, está muito lento. Depois toma um comprimido, e o comprimido chama-se levodopa, no fundo, é ainda hoje o medicamento mais potente para tratar a doença de Parkinson, e 10 minutos depois está muito melhor. De facto, é impressionante o efeito deste medicamento. Eu vou passar o vídeo outra vez, espero que todos consigam ver. Bem, o doente está muito lento, tem passos muito pequeninos, está apoiado por uma médica, porque obviamente pode desequilibrar-se e pode cair. Tem que acreditar agora, ele tomou um copo de água com o comprimido, 10 minutos depois está a passear na enfermaria de uma forma ágil. Isto é aquilo que nós em farmacologia chamamos de efeito de Lázaro, não é? Quase como se houvesse uma ressuscitação. A magnitude do efeito é enorme. E, portanto, isto para dizer que a doença de Parkinson, embora seja uma doença progressiva, degenerativa, nós temos medicamentos da medicina convencional disponíveis que têm um efeito impressionante. Temos este e temos outros, mas este, de facto, é dos efeitos mais impressionantes, porque ao fim de poucos minutos o efeito é visível e, no fundo, impressiona-nos a todos. O que eu gostava agora de dizer é que este mesmo efeito que viram e que eu disse que era resultado da toma de um comprimido, de levodopa, que é o medicamento que estamos a falar, eu consigo induzir exatamente o mesmo efeito com uma cápsula sem nada lá dentro. Ou seja, isto em medicina chama-se efeito placebo. Ou seja, se o doente não souber em que momento é que está a tomar o medicamento real e em que momento é que está a tomar o medicamento dito falso, portanto que não tem lá o composto ativo que nós sabemos que faz aquele efeito, eu consigo induzir o mesmo efeito. De facto, é impressionante. Eu diria quase inacreditável quem não conviva, no fundo, com estes aspectos científicos, eu diria que quase questiona que isto seja possível, mas é possível. Não só é possível, eu próprio, como médico e como investigador, já participei em muitos estudos clínicos em que, de forma cega, eu não sei o que é que estou a dar ao doente. Eu sei quais é que são as opções, mas não sei exatamente o que é que estou a dar àquele doente e no fundo, estou a ver em que momento é que ele fica melhor e só depois, quando olho para os resultados dos estudos, é que sei a que doentes é que eu dei o medicamento real e a que doentes é que dei o medicamento falso. E, portanto, eu já assisti àquilo, portanto, aquilo é real. Mas o que ainda é mais impressionante é que aquilo acontece não porque o doente fique contente com o médico ou esteja agradado porque, no fundo, está a ser incluído num estudo clínico, mas eu consigo demonstrar que a nível cerebral, obviamente isto é mais uma fotografia para me lembrar aqui do que quero passar, mas dizer-vos que há estudos que demonstram, quando eu dou um placebo ao doente, portanto, quando eu dou uma cápsula que não tem lá o composto químico que eu sei que é eficaz, portanto, eu diria um composto inerte, vamos imaginar que a farinha não trata a doença de Parkinson, eu ponho dentro da cápsula farinha. Ou açúcar, imaginando que o açúcar não trata a doença de Parkinson. Eu consigo demonstrar que eu no cérebro liberto dopamina, que é o produto químico que a levodopa liberta. Portanto, este efeito placebo, no fundo, esta melhoria dos doentes, não resulta do facto de um efeito de simpatia, no fundo, o doente está contente, ou está mais satisfeito e, portanto, melhora, não.
mesmo com uma cápsula sem nada lá dentro, eu consigo libertar no cérebro exatamente o mesmo produto químico que o medicamento real liberta. Isto, de facto, é impressionante. E isto é aquilo que nós, em ciência, no fundo, nesta área da farmacologia clínica, chamamos um efeito de expectativa. No fundo, a expectativa de que eu tomo um comprimido que melhora a doença de Parkinson, de facto, melhora a doença de Parkinson, liberta as substâncias certas no cérebro e produz um efeito que é, de facto, um efeito impressionante. Porquê é que isto é importante? Isto é importante porque isto limita a nossa capacidade, como médicos, como pessoas, de, quando damos algo a alguém e esse alguém melhora, de podermos dizer que a melhoria tem a ver com aquela substância. A melhoria pode resultar apenas deste efeito de expectativa. E isto é muito importante quando falamos de medicinas tradicionais, complementares, alternativas, porque este é que é o ponto. E isto é que faz a diferença, às vezes, entre podermos, no fundo, seguir um caminho ou seguir outro. Depois, a doença de Parkinson é uma doença, eu diria, intrigante. Eu pus ali este termo intrigante, porque é uma doença que nos prega muitas partidas. Isto é um doente com doença de Parkinson. Vem aqui o tremor, que no fundo é a imagem de marca da doença, embora muitos doentes possam ter doença de Parkinson e não tremerem. Também está numa fase avançada. O que a médica está aqui a fazer é estar a pôr o pé à frente do pé do doente para facilitar o andar. E no fundo, isto vai funcionar, porque de repente o doente vai começar a andar, mas de uma forma desequilibrada, não é uma forma muito boa. Os colegas que seguiam este doente, que são colegas de uma cidade holandesa chamada Nijmegen, com quem nós temos trabalhos a decorrer, aperceberam-se de que este doente, embora tivesse esta alteração do andar tão marcada, andava de bicicleta sem problemas, que é uma coisa que eu acho que, olhando para este doente, seguramente não acreditam. Mas vejam o vídeo a seguir. Na Holanda não é difícil de arranjar uma bicicleta. Quem conhece a Holanda basta sair do hospital e tem centenas de bicicletas estacionadas à porta do hospital. E assim foi. O doente montou para a bicicleta e anda de bicicleta muito melhor do que anda a pé. Não é? De facto, notável. E estranho, não é? Porque é suposto andar de bicicleta ser mais complexo do que andar a pé. Mas não é verdade. Portanto, a doença é intrigante ao ponto de nos pregar esta partida, não é? Eu diria, qualquer cidadão normal diria, andar a pé é mais complicado do que andar de bicicleta, mas não parece. E eu quero que prestem atenção ao fim do vídeo, quando o doente chegar à porta do hospital, vão ver o que é que acontece, e é de facto impressionante aquilo que vão assistir. Ele salta da bicicleta, e agora vejam outra vez o andar, volta a não conseguir andar. Ou seja, o ato de andar com os pés no chão e caminhar é diferente de andar de bicicleta. No fundo, o cérebro prega-nos estas partidas. A mensagem aqui é, o cérebro é um órgão poderosíssimo e prega-nos uma partida. E a partida é aquilo que parece mais simples. Para um doente não é. E em milissegundos, no fundo, nós temos uma grande dificuldade ou temos uma grande facilidade. Isto era o mesmo que se eu dissesse assim, eu tenho aqui um comprimido mágico que vai pôr o doente a andar de bicicleta, eu punha o comprimido debaixo da língua e o doente andava de bicicleta. Só que não tinha nada a ver com o comprimido mágico. Ele andava de bicicleta porque andaria de bicicleta, porque a doença prega esta partida. A doença é intrigante por ela própria. O que é que isto tem a ver com medicinas tradicionais? Tem a ver que, eu disse-vos que o medicamento que tinha causado aquela melhoria fantástica àquele doente era a levodopa. A levodopa é uma substância química que existe nestes feijões que vêm aqui. Isto chama-se Mucuna pruriens. Isto é uma leguminosa. E os extratos desta leguminosa têm levodopa. Têm a mesma substância que está no comprimido do medicamento que induziu aquele efeito fantástico. Não é? Portanto, quando falamos de fitoterapia, é assim, obviamente, nós temos plantas que têm exatamente as mesmas substâncias químicas que nós usamos em medicamentos que conseguimos comprar na farmácia. Depois já vamos ver no fim, já vos direi se isto é bom ou mau. Mas, obviamente, que nós temos estudos clínicos que demonstram que esta Mucuna pruriens, estes extratos, dados a doentes com doença de Parkinson, melhoram os sintomas. E melhoram de facto, porque a substância química é exatamente a mesma. E da mesma forma temos, no fundo, temos outro tipo de estudos de potenciais intervenções terapêuticas que estão fora daquilo que são as medicinas convencionais e que eu vou aqui listar. E porquê é que eu selecionei estas? Porque são algumas intervenções em que nós temos estudos clínicos que, mesmo que não demonstrem de uma forma cabal que são eficazes, no fundo, geram um conjunto de informação que, obviamente, é mais do que uma simples opinião. No fundo, são estudos bem desenhados que, de facto, sugerem um benefício. Isto é um estudo com termas. Isto é um estudo feito
em França. Em França também existe uma tradição termal, muito como em Portugal. Isto é um estudo que comparou o período, os mesmos doentes, o período em que eles, no fundo, foram às termas para tratar a doença de Parkinson, não é termas para tratar outro tipo de doença, portanto foi um período termal específico para tratar a doença de Parkinson, com um período em que não fizeram essa intervenção termal e que no fim sugeriu um benefício. Eu não vou estar aqui a contar, mas dizer que existem estudos científicos com doentes, bem desenhados, feitos por grupos de farmacologia, que no fundo que demonstraram que as termas podem ser benéficas para tratar um doente com doença de Parkinson. Depois, quando nós olhamos para o estudo com atenção, o que melhora mais são aspectos, eu diria, do humor, da ansiedade, da depressão. Às vezes não são os aspectos motores, são outros aspectos, mas que obviamente se traduziram no benefício para os doentes. Este é um estudo com Tai Chi. Este é um ensaio clínico com Tai Chi, publicado numa das revistas médicas de maior fator de impacto, que é o New England Journal of Medicine. Se forem ver os artigos que saíram agora sobre estudos recentes para o Covid, aqueles com mais impacto foram publicados em jornais como este, portanto, grande impacto científico mundial, e no fundo é um estudo que sugere que o Tai Chi, quando comparado com outras intervenções, pode melhorar doentes com doença de Parkinson em aspectos que têm a ver com o equilíbrio. Portanto, Tai Chi, que obviamente é algo que sai um bocadinho fora daquilo que claramente é a nossa medicina convencional. Dança. Existe um conjunto crescente de estudos clínicos que sugerem que a dança pode ajudar, no fundo, a alguns aspectos da doença de Parkinson. Que tipo de dança? Isto é uma lista de estudos publicados em que a dança foi estudada para ver se era benéfica e segura para tratar a doença de Parkinson, e o maior número de intervenções tem a ver com o tango e com as danças irlandesas. Então, depois temos que ver exatamente que tipo de dança, não é? E que tipo de exercício, que tipo de atividade. Mas existe um número crescente de estudos clínicos, de facto, que sugerem que a dança, ou alguns tipos de dança, pode ser benéfico. A dança é um bom exemplo para falarmos que nem tudo aquilo que é benéfico é isento de riscos. As pessoas, quando dançam, podem cair, não é? E as quedas podem induzir fraturas. Portanto, este é sempre este balanço, benefício e risco, não é? Portanto, tal como em relação a outro tipo de intervenções, isto pode acontecer. Boxe. Existem estudos clínicos que sugerem que o boxe, ou a prática do boxe, ou o treino de uma atividade física do tipo do boxe, pode ser benéfica. E porquê? Nomeadamente porque o boxe é um tipo de exercício, as pessoas cansam-se, aumentam a frequência cardíaca, portanto nós ficamos cansados, e porque é um tipo de movimento amplo, ou seja, nós quando damos um murro a alguém, ou num saco, fazemos um movimento amplo. E este tipo de movimentos amplos pensa-se que possa ser útil no tratamento deste tipo de doença. E o último exemplo que trago aqui tem a ver com a marcha nórdica. No fundo, é caminhar com estes bastões. Não é caminhar apenas, mas é caminhar com estes bastões. Estes bastões, quando nós caminhamos com estes bastões, isto tem uma... no fundo, o balanceio dos braços é diferente, um bocadinho diferente de quando nós caminhamos de forma normal, sem bastões nas mãos, e pode, de facto, haver um benefício adicional de caminharmos usando este tipo de técnica. Portanto, o que eu listei aqui são um conjunto de atividades, intervenções, potenciais intervenções terapêuticas que saem claramente do foro daquilo que os médicos habitualmente prescrevem numa consulta, mas que podem ser benéficas para tratar a doença de Parkinson e em que existe um conjunto de informação crescente científica, de estudos clínicos que foram desenhados e conduzidos para avaliar o benefício destas intervenções e que sugere o seu benefício. O grau de convicção científica que nós temos para todas elas não é a mesma, portanto eu estou aqui a fazer esta confissão, mas é de facto crescente e diria não é apenas uma questão de opinião. Em que é que isto se funde, no fundo, com a medicina convencional? Funde-se que, no fundo, há um conjunto de conceitos que surgem em paralelo, no fundo, com todas estas experiências, com toda esta informação, que acaba por trazer uma relevância adicional, de novo, a tudo o que tem a ver com reabilitação, a tudo o que tem a ver com atividade física e a tudo o que tem a ver com aquilo que nós chamamos de intervenções terapêuticas não farmacológicas e não cirúrgicas, ou seja, que não passam por usar um medicamento da farmácia e que não passam por usar uma intervenção cirúrgica dita das que se fazem nos hospitais. Seja uma intervenção cirúrgica, digamos, mais de lesão ou agora usando novas tecnologias. E no fundo, tudo isto acabou por ser transposto também para a medicina convencional. E hoje a forma como nós tratamos muitas das doenças crónicas, incluindo a doença de Parkinson, é aquilo que nós chamamos por intervenções multidisciplinares.
O que é uma intervenção multidisciplinar? É uma intervenção em que vários profissionais de saúde, no fundo, é suposto colaborarem para o benefício do mesmo doente, e isto inclui como é que nós hoje gostaríamos de tratar todos os doentes com doença de Parkinson. Gostaríamos que eles fizessem fisioterapia, que fossem seguidos por um neurologista com treino nesta doença, que tivessem um apoio nutricional, que tivessem um apoio por parte de uma equipa de enfermagem, que tivessem um apoio por um psicólogo, um terapeuta ocupacional, um terapeuta da fala, ou seja, estas doenças crónicas e que afetam vários sistemas do corpo, hoje, no fundo, há uma convicção crescente de que a forma de tratar é incorporando, no fundo, estes vários profissionais de saúde e estas várias áreas de conhecimento. O que é que nós temos aprendido com isto tudo? E, no fundo, quais é que são, então, as intervenções que não passam por medicamentos e que são benéficas para tratar a doença? A mais óbvia de todas passa por exemplo, reconhecer que a forma como nós comunicamos o diagnóstico a um doente tem implicações prognósticas. Ou seja, a forma como eu digo a alguém que tem doença de Parkinson, e como eu digo pela primeira vez, cada vez mais temos informação que sugere que isto tem implicações a médio e longo prazo. Portanto, uma coisa que é uma comunicação usando a língua portuguesa, se for um doente em português, da forma como eu digo a alguém que tem uma doença de Parkinson, tem implicações ao fim de 5, 10, 15 anos. E, no fundo, há, de facto, informação crescente que sugere isso. E, portanto, isto, que é uma simples comunicação de diagnóstico, acaba por ter implicações prognósticas e modula a evolução da doença. Portanto, na prática, é como se fosse um tratamento. E a outra coisa que aprendemos é um bocadinho a transpor todo este conhecimento que tem a ver da dança, da marcha, para, no fundo, técnicas específicas de fisioterapia e de exercício. Isto é um doente a treinar o andar numa passadeira que tem estas barbatanas nos pés. Porquê? No fundo, para que a forma de andar seja reeducada de forma a que passe a andar melhor e os pés não fiquem bloqueados no chão, como aconteceu com aquele doente do vídeo que eu mostrei holandês. Vem aqui um outro tipo de exercício, no fundo, com estes obstáculos. Isto é o equivalente ao pé daquela médica do vídeo do ciclista e, no fundo, isto é uma forma de treinar o andar, não é? Parece uma coisa bizarra, não passa pela utilização de medicamentos, mas, no fundo, é trazer para uma área de conhecimento científico, que é a área da fisioterapia, no fundo, conhecimentos que advêm da experiência dos médicos, da experiência dos doentes, do relato dos doentes em relação àquilo que é útil ou não. Isto é uma doente num jardim, a usar estas pedras do jardim como as pistas visuais para facilitar o andar. No fundo, é aquilo que é feito num ginásio ou numa sessão de fisioterapia, mas, no fundo, usando espontaneamente aquilo que são as pedras do chão, no fundo, dos caminhos em que todos percorremos, não é? Quando atravessamos e quando circulamos e quando caminhamos na rua. E, portanto, é esta integração de conhecimento que acaba por, no fundo, de uma forma mais estruturada, mais robusta, mais científica ou não, acabar por ser usada para este fim. O que é que este doente está a fazer? Este doente está a fazer uma sessão de... Vou aqui baixar aqui um bocadinho o som. Este doente está a fazer uma sessão de terapia da fala, em que lhe é pedido para falar mais alto do que um determinado limite. No fundo, isto é o equivalente do boxe. Porquê é que isto é o equivalente do boxe? No fundo, o boxe, nós achamos que é útil porque estes movimentos de grande amplitude, que é eu esticar o braço, no fundo, para bater num saco de boxe, achamos que é útil para melhorar o movimento do doente. No fundo, isto tanto se aplica ao braço como se aplica às nossas cordas vocais. Portanto, a forma de nós melhorarmos a voz dos doentes com doença de Parkinson é pedir para eles treinarem a falar mais alto do que aquilo que é o volume normal quando nós conversamos com alguém à nossa frente. No fundo, é o equivalente a fazer uma atividade física de grande amplitude, não com o membro superior, mas com as cordas vocais. E, mais uma vez, isto é uma integração de conhecimentos que, obviamente, acabam depois por ser transportes para uma área, mais uma vez, das tais disciplinas que nós gostaríamos que todos os doentes acedessem, e isto tem a ver especificamente à voz dos doentes com doença de Parkinson. Porquê é que isto é importante? Porque, à medida que a doença avança, os doentes vão falando cada vez mais baixinho. E, portanto, é importante tentarmos corrigir isso, porque, obviamente, faz parte da nossa capacidade de comunicar, portanto, é vital, não é? Até para vivermos em sociedade. O que é que as medicinas complementares nos têm ensinado? Um bocadinho, para terminar aqui esta minha intervenção.
E isto é quase um ato de humildade de um médico, que ainda por cima é professor de uma faculdade de medicina, no fundo treina alunos de medicina, obviamente em estratégias de medicina convencional, mas o que é que nós temos aprendido com a medicina complementar? Uma das coisas que temos aprendido é que os doentes socorrem-se das medicinas tradicionais e complementares e uma grande percentagem dos doentes fica satisfeito, não é? Portanto, há uma percepção de benefício. E os níveis de adesão às medicinas tradicionais e complementares são altos. No fundo, quando nós vamos rever a maior parte dos estudos que estão disponíveis sobre, no fundo, a frequência e a adesão é as pessoas vão uma vez e ficam. Quer dizer, não desistem de tomar o medicamento, neste caso, o acesso a esse tipo de medicinas. E, portanto, não só há uma percepção de satisfação, como há uma adesão. Depois a questão é perceber porquê. E algumas das razões que são apontadas são interessantes. Uma delas tem a ver com o facto de, quando um doente se socorre de uma medicina dita tradicional, escolhe com quem vai ter, no fundo. Às vezes os doentes hoje, quando vão ao hospital, são vistos pelo médico que está a fazer consulta naquele dia e não fazem, e no fundo não têm essa opção de escolha. Muitas vezes, num outro formato, não é? Se a pessoa escolher com quem é que vai falar, obviamente escolhe o profissional com quem vai abordar. O outro aspecto tem a ver com o tempo disponível. Aquilo que também está publicado em muitos estudos científicos é que o tempo de contacto entre, no fundo, quem pratica estas medicinas ditas tradicionais e o tempo que está em contacto com o doente que se socorre dele é maior. Portanto, esse tempo é importante. E a proximidade física, o contacto físico, no fundo, o tocar, não é? O profissional tocar no doente, esse contacto parece ser importante, ainda para mais num período em que estamos a viver, em que todos estamos de máscara e de luvas e que há um afastamento fruto de todas estas circunstâncias. Isto está a verde. No fundo, eu diria que são aspectos de humildade que os médicos ditos convencionais têm que olhar para as medicinas complementares e parar um bocadinho para pensar. Quais é que são os problemas? Os problemas é que, para muitas destas intervenções, a evidência científica ou não existe, ou é negativa ou é desconhecida, e, portanto, temos que admitir que não sabemos, e temos que saber também que muitas destas intervenções podem ser prejudiciais. Portanto, este conceito de que tudo o que é natural é seguro está errado. Algumas coisas naturais matam as pessoas, todos sabemos, e ainda quem no fundo, há substâncias químicas em plantas que de facto causam hepatites fulminantes e as pessoas morrem. E a não ser que façam um transplante hepático, de facto não sobrevivem, portanto é preciso de ser razoável, tal como há manobras de manipulação espinhal, nós temos doentes, eu sou neurologista, eu tive doentes que, por manobras de manipulação brusca do pescoço, fizeram acidentes vasculares. Portanto, mais uma vez, este balanço entre benefício e risco tem que ser considerado para todo o tipo de intervenções, incluindo para estas intervenções ditas das medicinas tradicionais e complementares. Terminando de novo com a Organização Mundial de Saúde, dizer que a Organização Mundial de Saúde desenvolveu um plano estratégico para esta área das medicinas tradicionais e complementares que tem esta janela temporal, 2014-2023. Estamos quase a chegar ao fim deste período, portanto, eu espero que a Organização Mundial de Saúde depois avalie se este programa estratégico de facto foi consequente ou não. O programa estratégico, obviamente, tem muito a ver com no fundo, balizar e definir e homogeneizar estratégias nas áreas, obviamente, mais carentes, do ponto de vista de cuidados de saúde ditos convencionais, e, obviamente, trazer evidência científica, tudo aquilo em que esta evidência é ainda frágil, um bocadinho este mesmo alerta que estou aqui a fazer. Voltando ao slide que eu mostrei sobre a mucuna pruriens, não é? Um bocadinho porque a pergunta que me poderão fazer é, então se esta fava tem a mesma levodopa dos comprimidos que eu posso comprar na farmácia, porque é que eu não dou esta fava a todos os meus doentes? Porque é uma pergunta legítima. E o que eu digo é que a substância é exatamente a mesma, é L-dopa. Eu tenho um problema, eu tenho dois problemas. Um é a forma como eu acedo a estes extratos da mucuna pruriens não tem os mesmos controles de qualidade, no fundo, dos medicamentos que eu consigo comprar na farmácia. E, portanto, os sistemas que controlam e que me dizem que aquilo que lá está é, de facto, aquilo, no fundo, que é dito que lá está e que foi produzido em condições de asepsia e, no fundo, tudo de acordo com as melhores práticas laboratoriais e de produção industrial. E o outro problema é que eu não consigo ter um controle sobre as dosagens muito preciso quando eu uso os extratos desta planta.
E em doenças como a doença de Parkinson, eu conseguir exatamente saber quantos miligramas o doente toma às 8 da manhã, ao meio-dia, às 2 da tarde, é crítico para eu controlar a evolução da doença ao longo do dia. E, portanto, embora claramente eu possa dizer assim, esta substância é a mesma do medicamento que está nas farmácias e, portanto, eu aceito que ela é eficaz, portanto, induz um benefício, eu não dou isto aos meus doentes de uma forma indiscriminada porque há aspectos que eu não consigo controlar e isso limita a minha capacidade de os ajudar. Mas, obviamente, isto se for, obviamente, em Portugal. Mas se eu estiver em África, em zonas onde, infelizmente, não há nenhum medicamento, obviamente, eu estarei muito contente se todos os meus doentes, obviamente, tiverem acesso a extratos de mucuna pruriense, porque eu não tenho dúvidas que isso é muito melhor do que o não acesso ao medicamento. E é este balanço que, obviamente, em todos os momentos temos que, no fundo, pesar quando tomamos as nossas decisões. E, no fundo, este é o meu último slide e, no fundo, era a mensagem que eu gostava de passar. A primeira é de que a expectativa trata as doenças, ou seja, quando eu dou uma cápsula, mesmo sem nada lá dentro, e gero uma expectativa de que vou tratar a doença de Parkinson, ou a doença de Alzheimer, ou uma gripe, ou uma dor de barriga, de facto, essa expectativa trata as doenças. E tem um efeito que pode ser muito poderoso. Isto, no fundo, é importante nós sabermos, porque isso limita, no fundo, este é o clique, é aquilo que nos permite dizer se, de facto, aquele líquido que nós tomamos melhorou as nossas queixas, porque, de facto, tem lá algo que, do ponto de vista bioquímico, do ponto de vista fisiopatológico, melhora a doença, ou foi apenas o efeito de expectativa. Eu tenho, por exemplo, que dizer, a homeopatia é um bom exemplo. Não há nenhum estudo científico que demonstre que a homeopatia seja eficaz, quando comparado com um placebo, mas, de facto, as pessoas bebem aquele líquido e melhoram. Melhoram porque há um efeito de expectativa que os melhora, não porque a homeopatia, no fundo, trata essa doença. E este efeito biológico não é um efeito apenas de eu estou mais calmo, estou a ser tratado e sinto melhor. Não. De facto, esta expectativa liberta substâncias químicas no nosso corpo. E isso, de facto, é um efeito poderoso e isso temos que ter essa noção. A doença de Parkinson é um bom exemplo para discutirmos estas coisas, porque é uma doença particularmente suscetível a este efeito positivo de expectativa. Há um transmissor no cérebro, que é aquele que, no fundo, que é o mais conhecido associado à doença, que é a dopamina. E a dopamina é uma substância química cerebral que tem a ver com sensação de prazer, por exemplo. E pensa-se que esse facto faça com que a doença de Parkinson seja uma doença em que este efeito de expectativa seja particularmente alto. E, portanto, nós conseguimos melhorar a doença provavelmente mais do que em outras doenças. E isto parece ser um contrassenso, não é? Como é que eu consigo induzir um benefício tão grande numa doença que é progressiva, numa doença que é degenerativa? Mas, de facto, é assim. Isto existe e temos que reconhecer este poder que temos. E este poder é importante ser conhecido de todos. Porquê? Porque quem melhor conhecer, no fundo, este poder da expectativa e o souber usar, se for um profissional de saúde, é o melhor profissional de saúde. Eu, em tempos, fiz uma conferência que era o poder de uma palmadinha nas costas. Ou seja, se eu, quando terminar uma consulta com os meus doentes, der uma palmadinha nas costas, hoje não posso, hoje devo evitar tocar-los, os meus doentes, mas quando eu podia dar uma palmadinha nas costas, no fundo, sem hesitações, a dizer, Sr. Manuel, o seu tremor vai melhorar, de facto, essa palmadinha nas costas tem um efeito mágico, se essa palmadinha, no fundo, for dada num contexto em que eu gero a expectativa de que vou melhorar o tremor do meu doente. E, mais uma vez, não é porque ele fica contente comigo, é porque, de facto, no cérebro, algo vai acontecer que melhora o tremor. E, no fundo, o meu último comentário é este, se conhecermos melhor os mecanismos deste efeito placebo, deste efeito de expectativa, seguramente todos estaremos, no fundo, mais habilitados a tratar as doenças e, em última instância, sermos melhores profissionais e, melhor ainda, sermos melhores pessoas, não é? Porque, obviamente, este efeito de expectativa não se aplica apenas a questões médicas, aplica-se a um conjunto de reações humanas em geral. E era este o meu conteúdo. Mais uma vez agradeço a generosidade do convite que me fizeram. Muito obrigado, Dr. Joaquim Ferreira. Entretanto, eu tenho aqui já duas questões para lhe colocar, uma vez que vamos dar aqui 5 minutinhos para quem quiser fazer alguma questão. E já temos aqui duas. Uma delas é diretamente do Sr. Padre Fontes, que pergunta, uma vez que conhece o caso dele em particular, que apresenta uma alternativa, eventualmente, daquilo que ele hoje faz, se haverá alguma alternativa que ele possa acrescentar ao que está a fazer.
é uma pergunta que me deixa embaraçado aqui em público, não é? E o embaraço é a impotência médica. Obviamente a doença de Parkinson, eu digo sempre que a doença de Parkinson é uma doença intrigante, foi a expressão que eu usei, não é? Porque é que é intrigante? Porque é uma doença que flutua imenso ao longo do dia, porque em que os doentes têm momentos em que estão bem, quase normais, e em doentes em que estão muito limitados, e no fundo a grande maldade é que isso acontece muitas vezes de uma forma imprevisível. A pessoa está bem e um segundo depois está menos bem. E dizer, temos hoje muitos tratamentos para abordar a doença, sim, mas não temos ainda os tratamentos que nós gostaríamos de ter. Nós gostaríamos de ter um tratamento que idealmente impedisse as pessoas em risco de vir a ter a doença, não temos. Gostaríamos de ter um tratamento que parasse a progressão da doença, ou que atrasasse a progressão da doença, e também não temos ainda. Para aqui partilhar aquilo que nós achamos que eventualmente mais atrasa a progressão da doença é o exercício, a atividade física. Que, mais uma vez, não é um medicamento, não é? Eu sou professor de farmacologia e estou aqui a reconhecer que, se calhar, aquilo que mais atrasa a doença de avançar é uma coisa que não passa por utilizar medicamentos, passa por manter a atividade física. Depois a pergunta a seguir, em termos científicos, é que atividade física? E a atividade física é aquilo que nós chamamos de atividade aeróbica, ou seja, as pessoas têm que se cansar um bocadinho, têm que aumentar a frequência cardíaca, o pulso tem que subir, portanto é andar, mas é andar em passo acelerado, é correr, é andar de bicicleta, é nadar. No fundo, são coisas que nos façam transpirar um pouco. Depois, agora é assim, depois a questão é muito fácil de dizer, não é tão fácil de fazer, não é? Porque as coisas não são lineares, não são imediatas, não é? Nós não racionalmente sabemos muita coisa, mas depois na prática é difícil. Em relação especificamente, eu obviamente conheço o Padre Fontes, obviamente há aspectos da doença, e eu sei o que é que ele está a pensar, que nós gostaríamos, no fundo, de fazer com que o tal tempo bom acontecesse mais tempo ao longo do dia. E temos hoje técnicas cirúrgicas, inclusive, que podem beneficiar. Mas é o que eu digo, nem todos os doentes são candidatos, nem essas técnicas cirúrgicas são milagrosas. E, portanto, eu diria, não respondendo especificamente ao Padre Fontes, mas fazendo aqui uma resposta em geral para todos os doentes, temos hoje muito mais armas, seja farmacológicas, sejam não farmacológicas, sejam cirúrgicas. Muito mais doentes, mesmo em fases avançadas, podem beneficiar destas técnicas mais complexas, mas ainda não são para todos, nem induzem os efeitos que nós gostaríamos de poder oferecer. Muito obrigado. Eu, por acaso, tive a oportunidade de ver também um documentário seu a respeito da hidroterapia, que penso que também seja uma nova terapia que possa ajudar aos doentes de Parkinson. A hidroterapia é importante comentar. Primeiro porque, eu diria, nós estamos aqui a falar de efeitos mágicos, e a água tem um efeito mágico, não é? A piscina, a água, as atividades na água, para muitos doentes, são muito úteis e há uma sensação de prazer, de satisfação. Depois as piscinas e a água em geral, quando falamos de reabilitação, a água puxa-nos para cima, não é? Um bom exemplo são as pessoas que têm problemas nas pernas, problemas articulares, não é? E andar na água, muitas vezes, como a água tem este efeito de sustentação do corpo, há quem consiga andar na água muito melhor do que andar, no fundo, em terreno seco, num ginásio, no chão. Portanto, a água só por si, eu diria que tem um efeito mágico. Depois, algumas piscinas, por exemplo, a própria temperatura da água, a temperatura em geral é aquecida, o calor, muitas vezes também é terapêutico, também é útil. Portanto, a água, as piscinas, têm um conjunto de fatores que trazem benefício. E depois, é uma forma de exercício. Portanto, quando eu há bocadinho disse que o exercício pode melhorar a doença de Parkinson e a sua própria evolução, portanto, exercícios na água são bem-vindos, quanto mais não seja, porque é uma atividade física como outra qualquer. Esta é a parte boa. A parte menos boa é estes exercícios têm que ser supervisionados. Tem que estar alguém connosco. Aquele vídeo que viram daquele doente holandês com aqueles passos pequeninos, aquilo pode acontecer no chão, mas também pode acontecer dentro da piscina. Se aquilo acontecer dentro de uma piscina e se ninguém estiver connosco, nós podemos cair à água e não conseguir pôr-nos em pé e afogamos-nos. E na doença de Parkinson há um risco grande de haver situações de afogamento ou de quase afogamento, em que as pessoas ficam aflitas e, obviamente, alguém tem que nos ajudar. E, portanto, é este ponto que é: a água é útil, a hidroterapia é útil, sim, podemos fazer imensas coisas boas e isso é benéfico,
mas por outro lado, sempre com alguém ao lado, sempre com supervisão, para que se houver algum episódio, eu diria, que nós não queremos que aconteça, no fundo, as pessoas nos possam ajudar e isso não se traduz, obviamente, num mal maior. Mas isto não deve desmotivar as pessoas de usar a água. Portanto, as atividades físicas de reabilitação, recreacionais na água são muito bem-vindas e todos os doentes que se deem bem na água devem usufruir, tenham acesso, obviamente, a uma piscina e a alguém que os supervisione. Entretanto, temos aqui mais uma pergunta da Francisca Martins que pede para dar algum conselho às pessoas que são próximas de doentes de Parkinson, de que forma é que a família ou os amigos mais próximos poderão ajudar esses doentes ou até minimizar, às vezes, as suas limitações. Há um aspecto, que é um aspecto terapêutico, que muitas vezes tendemos a desvalorizar, né? E eu acho que o tema aqui da nossa conversa é se nós podemos tratar a doença com coisas que não sejam medicamentos. E aqui a questão é sim, e uma das coisas em que podemos tratar a doença é com a educação, com a informação. Quando eu digo que a doença é uma doença intrigante para o doente, mas ainda mais para a família. E às vezes não conhecermos a doença, nomeadamente os familiares próximos, geram situações, eu diria que são quase cruéis. Portanto, o que é que a família pode fazer? Pode se informar. Portanto, é fundamental. Porque é difícil lidar com alguém, por exemplo, a doença de Parkinson gera situações em que eu estou muito bem, eu tenho doença de Parkinson, estou muito bem, estou a fazer todas as minhas atividades, sem problema, vou daqui até à outra sala sem problemas, e de repente a medicação deixa de fazer efeito e eu não me consigo levantar. Fico como se fosse uma pedra. Não consigo levantar, não consigo pôr em pé, não consigo dar um passo, não é? O que é que acontece nas famílias em que não há um conhecimento sobre a doença? Acham que o doente é um calão e como é que este malandro há bocadinho estava bom e agora não se mexe. Portanto, é porque ele escolheu. E não é porque escolheu, é porque a doença nos prega esta partida. E, portanto, este conhecimento sobre as características da doença e o que é que depende da vontade e o que é fruto da doença é fundamental para que todos podermos ajudar. E depois, portanto, a resposta é informar-se. E há vídeos que nós temos disponíveis na internet sobre as várias fases da doença, sobre os vários problemas. Há vídeos específicos para treinar os cuidadores e os familiares sobre a doença. Portanto, há hoje em dia, e obviamente as pessoas se procurarem o meu nome e se procurarem o nome das pessoas que trabalham comigo, toda a equipa ao longo destes últimos meses, inclusive nesta fase de pandemia, criaram mesmo vídeos para, no fundo, disponibilizar informação a toda a gente, doentes, familiares, cuidadores, sobre a doença. E, portanto, eu diria que a resposta é informem-se, porque senão, em última instância, podem, inclusive, agravar a doença pela incompreensão sobre as partidas que a doença nos prega. Muito bem. A Flávia pergunta se a criação da expectativa, como falou com o medicamento efeito placebo, não é? Se é favorável apenas em alguma progressão da doença ou se é favorável em toda a doença, desde o início até uma altura mais delicada. Então é assim, portanto, estamos a falar do efeito placebo. O efeito placebo, que no fundo é este benefício, é esta melhoria induzida por uma substância que não tem diretamente a ver com os mecanismos da doença, não atua nos mecanismos da doença. Não tem lá nenhuma substância ativa lá dentro. A primeira coisa que eu tenho que dizer é que o efeito placebo é transversal a todas as doenças. Todas as doenças. Doença de Parkinson, doença de Alzheimer, doenças ortopédicas, doenças oncológicas. Portanto, é um efeito que é bem conhecido e que é transversal a todas as doenças. O que é diferente é a magnitude do benefício. Há doenças em que os doentes melhoram mais e outras em que melhoram menos. Ou melhoram mais tempo ou melhoram menos tempo. Mas, de facto, obviamente, não dura o tempo todo, se não curávamos todas as doenças. Mas sim, o efeito placebo acontece nas fases iniciais, nas fases intermédias e mesmo nas fases avançadas da doença. E é curioso, por exemplo, que se pensava que o efeito placebo nas crianças era menor do que nos adultos e é ao contrário. As crianças têm um efeito placebo ainda maior do que os adultos. Que em pessoas que já estivessem dementes, portanto em que houvesse um declínio cognitivo, o efeito placebo deixava de existir. Não é verdade. Não é verdade. Mesmo em pessoas já com algum declínio cognitivo, o efeito placebo também está presente, embora possa ser, no fundo, menos marcado em algumas circunstâncias, mas sim, é transversal a todas as fases da doença.
E creio que para finalizar com o doutor, o Nuno Moura pergunta se conhece algum tratamento ou se está ao corrente de algum estudo em que se use a cannabis para o tratamento da doença de Parkinson. Uma vez para falar disso na parte da tarde. Não, sim. Há vários estudos com substâncias canabinoides para tratar alguns problemas associados à doença de Parkinson, com resultados diferentes. Há um tipo de problemas associados à doença que são as discinésias, são doentes que têm os movimentos involuntários como se estivessem a dançar. E há alguns estudos que sugerem que eventualmente substâncias canabinoides possam induzir a algum benefício, mas dizer que do ponto de vista da comunidade científica ainda não há uma recomendação, eu diria universal, para usar esse tipo de substância nestas doenças. Portanto, há dados pontuais que podem surgir algum benefício, mas não há, digamos, uma assunção de um benefício claro que tenha levado a comunidade a recomendar esse tipo de intervenção terapêutica. É bom também dizer que algumas dessas substâncias podem agravar a parte cognitiva, podem agravar a parte intelectual. E estamos a falar de uma população de doentes que, em geral, tem mais de 65, 70 anos, portanto, em que o risco de haver um agravamento intelectual, cognitivo é maior. Portanto, o que eu digo em relação a todo este tipo de intervenções temos que ponderar os benefícios e os riscos e temos que olhar para a cannabis e para os canabinoides como olhamos para o paracetamol ou para a aspirina para tratar a dor de cabeça. É benéfico ou não? Tem riscos ou não tem riscos? Eu diria, do ponto de vista da informação científica, ainda não há uma informação científica robusta que tenha levado a que haja uma recomendação para a sua utilização. Por outro lado, há um risco que nós sabemos, nomeadamente nas pessoas mais velhas, de poder haver um agravamento da memória, um agravamento intelectual, que obviamente nós não queremos que aconteça. E, portanto, eu seria prudente, mas todos os dados temos que estar abertos a ver que tipo de informação é que pode surgir aí de novo. Muito bem, muito obrigada. Agora só uma questãozinha para a engenheira Alexandra Contreiras. Sim. Boa tarde, bom dia novamente, engenheiro. Falou de várias plantas, nomeadamente a ortiga, as mostardas, as labaças, algumas são conhecidas nossas aqui também, estão um bocado disseminadas ao longo do país, mas de que forma é que podem ser utilizadas? Serão em infusões, serão em pomadas? Se calhar dar assim aqui mais chega de que forma é que elas podem ser usadas de forma mais segura pelas pessoas? Cada planta pode ser usada de formas diferentes. Todas as que eu falei podem ser usadas inclusive em culinária. Aliás, é uma das formas como eu gosto de as usar e faço muitas vezes divulgação e publicação de algumas receitas com elas. São plantas que podem ser usadas por nós normalmente como culinárias. Algumas podem ser usadas em pomadas, como é o caso da calêndula. Mesmo uma ortiga também pode ser feita uma tintura com ela e usada como tintura, ou mesmo pode-se usar em chá, não é? O caso da ortiga é uma das que está bastante divulgada. Aliás, as plantas que eu escolhi falar são aquelas muito comuns e muito fáceis de encontrar e muito fáceis de saber usar. Não sei qual era a outra, por exemplo, que queira alguma indicação? Era basicamente no geral, uma vez que estas plantas, como acabou de dizer, existem de norte a sul e toda a gente conhece a maioria, era para ter ideia se haveria aqui alguma que pudesse ser eventualmente problemática com algum tipo de saúde, de doença que a pessoa possa ter. Pronto, eu falei também no caso das labaças, aquelas compridas, as rumex, essas aí, com a idade, elas têm a tendência para acumular oxalatos, ou seja, são sais de cálcio que se acumulam e que depois podem, sendo usadas por nós, podem-se acumular também a nível dos rins e provocar pedra nos rins. Por isso eu disse, normalmente usa-se bastante jovens, ou então faz-se uma fervura, mas isso eu normalmente não recomendo, uso mesmo as muito jovens, e mesmo muitas vezes as muito jovens eu dou um escaldão e essa água é deitada fora para não ser usada.
sim. Fora as outras, não vejo contraindicação nenhuma no uso delas. São plantas que normalmente, em termos nutritivos, são fortes e por isso tendencialmente as pessoas não usam em muita quantidade, porque elas próprias já dão uma sensação de satisfação grande e por isso não é usá-las muita quantidade. É usá-las quando elas há e, por exemplo, ortiga eu congelei também para poder usar quando quero. E preferencialmente uso-a como na culinária, gosto, por exemplo, de misturar com requeijão ou gosto de misturar com feijão branco e fazer um patê que depois ponho nos tostas e fica maravilhoso, por exemplo. Coisas simples onde se podem usar este tipo de plantas. Muito bem, muito obrigado. Em nome da Associação, agradeço à Engenheira Alexandra e ao professor Joaquim Ferreira por nos terem acompanhado nesta aventura. Nós agora vamos encerrar os trabalhos de manhã e regressamos às 14 horas, onde haverá um link diferente, novo, para acompanharem da parte da tarde. Muito obrigado mais uma vez e bem-aja. Yeah.